Muito bem, meus jovens, bem-vindos ao próximo vídeo de conteúdo, que hoje a gente vai tratar sobre condições de diferenciação ou condições de derivação. Por quê? Existem certas funções que em certos pontos de seu domínio elas não admitem derivadas. Não é possível você diferenciá-las naquele ponto. E por que isso? Vamos tratar isso nesse vídeo. Condições de diferenciação. Basicamente, eu quero responder a seguinte pergunta: quando é que eu posso derivar uma função? Vamos nos lembrar daquela história dos limites laterais. A gente diz que o limite de uma função propriamente existe em A, se e somente se os seus limites laterais existirem e eles forem iguais ou caminharem na mesma direção, quando a gente tratar de infinitos. Isso é aquela nossa velha história que eu dizia: imagine que eu e você vamos nos encontrar em algum lugar e até mesmo se o ponto não estiver definido na função, o limite nesse ponto ainda existe, se os limites laterais existirem. É como eu marcar de me encontrar com você e o ponto de referência ser um buraco. Não existe caminho, passarela ou qualquer forma de atravessar, mas é um buraco, é um barranco, um precipício. É essa lacuna aqui que a gente vai se encontrar. Muito bem, eu quero que você lembre desses conceitos, de que a gente chega pela direita, chega pela esquerda, e caso a gente se encontre, ou seja, tiver o mesmo lugar de referência, for o mesmo barranco que a gente se encontre, está valendo já. E o limite existe. Mas, muito bem. Só que tratando para derivadas, e quanto para uma reta tangente? Já que a gente estava trabalhando com esse conceito de reta tangente, declividade, de coeficiente angular, o que é que acontece quando eu tratar de limites laterais, só que com a derivada? Já que a derivada, inclusive, é um tipo especial de limite. O que é que acontece com a reta tangente tratando das derivadas? Essa abordagem aqui, eu tive essa ideia de trazer. Eu acho ela interessante e também elucidativa, porque ela trabalha bem esse princípio aqui da diferenciação com base nos limites, que é a origem dela. Muito bem. A gente vai considerar essa situação. O que é isso? Eu tenho aqui no fundo uma parábola. Podia ser qualquer função, mas aqui eu escolhi uma parábola. E eu tenho duas retas tangentes em dois pontos. O que é que a gente vai fazer? Mesma coisa que fez com os limites. Vamos pegar os dois pontos e ir para o mesmo lugar de encontro, que é esse ponto aqui em preto, em destaque. E eu quero que você preste atenção nesses ângulos. Porque isso é óbvio, se eu tenho os mesmos ângulos, eu vou ter o mesmo coeficiente de inclinação. Já que você deve lembrar que o nosso coeficiente de declividade, ou o resultado da nossa derivada, é também a tangente desse ângulo θ. Se eu tenho os mesmos arcos, eu vou ter a mesma tangente. Necessariamente. Muito bem. Aqui no GeoGebra, vamos destrinchar essa ideia. Esse aqui é o meu gráfico. Eu vou até deixar ele em destaque em relação às duas retas. Vou deixar elas duas finas e o gráfico bem em destaque. Acho que finas demais. Pronto, agora está mais adequado para você visualizar. Também vou remover essa malha aqui do fundo. Tipo da malha, vou deixar ela só a principal, está mais bonitinho. Muito bem. Qual é a ideia? Eu tenho aqui essa reta tangente em roxo que está configurando esse triângulo aqui. E essa reta aqui azul está configurando esse outro triângulo aí com aquela história dos ângulos. Qual é a ideia? Aquela eu vou aproximar, vir com esse cara aqui. Ou seja, eu vou fazer o H tender a zero desse cara aqui. E fazer o H tender a zero desse cara aqui. Chegando bem perto desse ponto por essa reta, você vai ver que a angulação ela vai tender aqui, ó, esse aqui. Se eu conseguir pegar o B, ele já está preso. Aqui. A angulação é próxima de 73, 72 e 80. Aqui. Mais ou menos sobreposto, ele está aqui. 72,9. Esse texto aqui. Muito bem. Eu, chegando pela esquerda com essa reta tangente, obtive essa declividade. Vamos ver se eu vir com a reta tangente azul pela direita, eu vou obter a mesma. Se as duas retas coincidirem, eu vou ter
que a função é diferenciável naquele ponto. Então, eu vou chegar aqui com essa reta azul, ela vem chegando, vou lá para perto. Vou meio que sobrepor eles. Eu sei que eles não estão perfeitamente sobrepostos, porque essa é a ideia do cálculo infinitesimal. Mas, olha aqui, suficientemente perto, 72,9, 72,9. Então, os limites laterais coincidem, as derivadas coincidem. Essa função é diferenciável. Basicamente, a gente diz que uma função é diferenciável se a condição dos limites laterais também for obedecida. E também, se a função é diferenciável, ela é contínua. O conceito de continuidade é o quê? É que para todo e qualquer elemento A do domínio exista o seu limite em f de A. Ou seja, o limite da f de x, que é esse caso aqui que a gente estava estudando. Continuidade é o quê? O limite quando x tender a A da minha f de x ser o quê? A minha f de A. Eu passo esse cara aqui pela substituição e vem para cá. Muito bem. Já sabemos que essa função aqui é contínua e também diferenciável nesse ponto. Os limites laterais coincidem, as retas tangentes se sobrepõem. Mas vamos pegar esse exemplo aqui que está do lado. Esse aqui. Eu vou enaltecer esse gráfico aqui e vou afinar um pouco mais essas duas retas aqui. Muito bem. O que diabos é esse gráfico? Como é que eu obtive esse formato? Não importa. Essa função ela é uma função modular de uma parábola que ela espelha e ela está deslocada para cima. Mas o que eu quero discutir mesmo são essas duas retas. Essa reta roxa e essa reta amarela tangente. Eu vou fazer a mesma coisa, aproximar pela esquerda e pela direita. E você vai observar uma coisa interessante. Mas vamos com calma. Se eu chegar com essa reta amarela próximo desse ponto aqui que eu quero analisar, eu chego cada vez mais perto. Acho que aqui está suficientemente perto para a gente analisar. Sem mudar de direção. Obrigado. Você vê que a declividade dela é 73,974. Certo? Agora, e essa reta roxa aqui, que eu vou chegar aproximando. Eu venho e aproximo ela desse ponto vindo pela esquerda. Tentar o máximo que eu posso. Sem mudar de direção. Pronto. Onde é que está o triângulo dela? Sumiu. Bem, por essa reta amarela ela me deu 73,9. Esse aqui está difícil. Eu vou ter que caçar o ângulo dele pelo menu. Mas botando suficientemente perto, por favor, colabore. Aqui. Muito bem. Olha só. Vamos analisar com calma, porque, veja bem. Eu vou tirar uma print disso aqui. E eu vou levar lá para o outro para a gente analisar. Dê um instante. Pondo aqui para a gente analisar o que está acontecendo. Também discutir uma questão dos ângulos, para você não se confundir. Muito bem, já estamos aqui. Beleza. Eu trouxe aqui aquele exemplo para cá. Vamos discutir isso aqui. Veja bem. Nesse triângulo, ele está paralelo, a base está paralela ao eixo das abscissas. E o ângulo demarcado é entre a reta e a abscissa. É esse cara aqui de fato. Esse aqui está fazendo a marcação interna do ângulo. Não é isso que me interessa. Porque esse lado está aqui paralelo às abscissas. E aqui está a reta. Mas o ângulo que eu quero é esse aqui. Ou seja, ele é o complementar desse aqui, de 69,5 graus. Então, a verdadeira angulação dessa reta seria esse delta linha aqui. Deixa-me pensar, arredondando.
180 menos 60, 120 menos 9, 111 graus. Tem aproximadamente aí 110,05,95 graus. Por volta disso, deixa eu conferir. Eu tenho... seria 180 menos 69,05, 110,95, exatamente. E o que é que eu queria trazer de novo à tona? Nesse caso aqui que a gente discutiu, os ângulos, as angulações coincidiam, as duas retas tangentes elas se sobrepunham. Aqui não. Aqui você vê que essa aqui está para cima, essa aqui está para baixo. Você tem duas retas tangentes que não se sobrepõem quando tendem a esse ponto em questão que eu estou estudando. Significa que nesse ponto a função não é diferenciável, porque as duas retas tangentes não vão ter a mesma declividade. Voltando aqui o que a gente estava comentando, olha só a situação como é que está. Diferente desse caso aqui, que as duas retas se sobrepunham, essa aqui não aconteceu. Essa função não é diferenciável nesse ponto. Existem mais casos para a gente dizer que uma função não é diferenciável. Significa que o valor do coeficiente angular da nossa derivada, ele não é um número real. Aliás, é assim. Ele não é um número real. Se você lembrar de geometria analítica, quando o meu coeficiente angular ele tendia para infinito, significa que a reta era vertical. Ou seja, a inclinação à tangente desse ângulo tendia para infinito. Dessa forma aqui, a derivada ela não existe. A função não é diferenciável em pontos cuja a sua reta tangente é vertical. Mais casos de condições de diferenciação são essas aqui que a gente está vendo. Essa aqui foi a que eu apresentei, que é uma quina, uma ponta, uma mudança brusca de movimento. Imagine você estar numa montanha-russa que sobe, faz isso aqui e imediatamente desce. O carrinho possivelmente ia ficar assim, pendurado. Essa função não é diferenciável, a curva não é suave. Outro ponto é isso aqui, uma descontinuidade que chamamos. Isso aqui é tão relativo quanto isso aqui. Porque claramente, eu sei que as duas retas tangentes vão ter a mesma declividade, podem até ser paralelas. Mas fato é, os limites têm que ser iguais e no mesmo ponto. Eles têm que se encontrar. Se essa função fosse pelo menos assim, com a descontinuidade aqui, a derivada até existia. Mas aqui eu tenho um salto. Saltos não levantam questões de diferenciação. Outro caso é aqui, ó, da tangente vertical. Como m tende a infinito, isso aqui não é um número real, a gente diz que a função aqui, em pontos que me geram retas verticais, ela não é diferenciável. Bem, e finalmente, em que funções ela é finalmente diferenciável? Em todas aquelas que não tivermos pontas, saltos ou pulos ou descontinuidades e nem que apresentem tangentes verticais explícitas. Basicamente, funções que são diferenciáveis são aquelas cujas curvas elas são suaves. Podem até ser acentuadas, mas desde que não tenham uma quina. Nem tenham saltos e nem apresentem tangentes verticais evidentes. Porque, por exemplo, a função tangente de x ela é assim, mas sua curva nunca é uma tangente em um ponto específico. Ela tende a ser, mas nunca é. E muito bem. Explicamos aqui as condições para diferenciar uma função. Se ela pode admitir uma derivada naquele ponto, daquele intervalo. Às vezes, uma função ela pode ser não diferenciável em toda sua extensão de domínio. Vai ter um ponto que ela não é. Mas se eu definir um intervalo
em que eu consiga derivá-la, aí a história já é outra. Contanto que não seja naquele ponto específico que eu citei que ele não é diferenciável. Que tenha ou quina ou descontinuidade nos saltos, ou tenha uma tangente vertical explícita. E muito bem, essa aqui foi a aula desse vídeo de condições de diferenciação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveite para se inscrever e compartilhar e ajudar aqui o nosso trabalho.